Quando Deus faz, irmãos, os descendentes de Abraão brotam como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Este é o crescimento que nós esperamos, de conversões abundantes, de milhares, de centenas de milhares de pessoas ganhas para Jesus, alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. É esse o avivamento que nós profundamente desejamos. Mas há um segundo resultado aí. Veja comigo o verso 5 agora, por favor. Segundo resultado do avivamento é um testemunho ousado de todos os crentes cheios do Espírito Santo. Porque o texto diz: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. O Instituto Moody já provou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Jesus. Mas não é assim com a igreja cheia do Espírito Santo. Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, as crianças começam a pregar, os adolescentes se levantam para pregar, os jovens se levantam para pregar, os homens e as mulheres se levantam para pregar, analfabetos e doutores, homens e mulheres, grandes e pequenos, homens das cidades e homens do campo, se levantam. E eu imagino essa cena, irmãos, quando nós tivermos crentes cheios do Espírito Santo, em todos os lugares, nas fazendas, nos sítios, nas cidades, nas universidades, nas escolas, nos hospitais, nas indústrias, no comércio, na rua, em todo lado, um dizendo assim: eu sou do Senhor, e o outro dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E esta mensagem, como um rastilho de pólvora, sair percorrendo ruas, praças, avenidas, becos, casas, para todo lado, a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo. Coisas extraordinárias hão de acontecer. Cheque isso pela sua vida. Para quantas pessoas você já falou de Jesus até o dia 20 de maio, só nesse mês? Você que tem o Evangelho da salvação, com que urgência você falou? Com que poder você falou? Com que urgência você falou? Amados irmãos, nós precisamos de um avivamento que desperte a igreja para testemunhar. Me permitam, por favor, uma experiência pessoal. Eu fui para o seminário de Campinas em 1978, criado no interior. Cheguei naquela grande cidade, fiquei encantado com a beleza da cidade de Campinas. Uma missionária fez amizade comigo, uma missionária americana, e disse para mim: eu vou levar você hoje na escola de cadetes de Campinas. Um lugar bonito, pomposo. Para lá eu fui. E com aquele entusiasmo de testemunhar de Jesus, a primeira pessoa que eu vi na minha frente era um soldado, obviamente, fardado, a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, com a metralhadora na mão. E eu me aproximei dele e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? João Miguel Corpas blasfemou, me insultou, disse impropérios, disse: não me venha com essa tolice, eu não acredito nessa bobagem, eu não acredito em Deus, e por favor não me dirija a palavra mais para falar nessas tolices. E eu lhes confesso que eu fiquei confuso e envergonhado naquele momento, sem rumo, nem mesmo para voltar para casa. Por algum tempo eu fiquei calado e mudo diante dele. Mas quando eu estava saindo, Deus me deu a ousadia, e eu disse 3 coisas para o João Miguel Corpas. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Segundo, esse Deus ama você, e esse Deus se importa com você, e esse Deus conhece você, e esse Deus provou o amor dele por você ao mandar ao mundo o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. E a terceira coisa que eu quero lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair correndo.
O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não esperava é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário. Ela chega lá e diz: Hernandes, o João Miguel Corpas está lá em casa e quer ver você. E aí eu fiquei mais confuso ainda. Fiquei pensando: meu Deus, será que ele ficou chateado? Será que eu o ofendi? O que aconteceu? E eu fui para aquela casa cogitando mil coisas. Quando eu cheguei e entrei na porta da sala, João Miguel estava sentado no sofá no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e ele correu na minha direção, me segurou pelos braços e me balançou e me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos em prantos, se rendendo aos pés do Salvador Jesus. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, de vê-lo sendo batizado. Já era próximo de julho, quando vim de férias para a família. Quando eu retornei das férias, ele me procurou e disse: eu levei 3 colegas aqui da escola de cadetes a Jesus. E Deus me ensinou uma verdade: não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua capacidade de comunicação, não é o arcabouço que você tem, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo que toca os corações. Abra sua boca, fale deste nome, fale desta palavra, porque há poder na palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas, amados irmãos, eu quero concluir. Eu quero lhes dar um terceiro resultado do avivamento. O primeiro deles é crescimento numérico da igreja. O segundo deles é testemunho ousado dos crentes para pregar, para falar do nome de Jesus. Mas o terceiro resultado é um testemunho eloquente de vida. Veja verso 5 ainda: outros escreverão na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje, mas quando você vai ver como é que trata a esposa, como é que trata o marido, como é que tratam os pais, como é que tratam os filhos, como é que tratam os irmãos, como é que vende, como é que compra, como é que negocia, como é que lida com dinheiro, como é que namora, como é que se relaciona com as pessoas, você fica perguntando: meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Olha para a igreja evangélica brasileira, um dos maiores fenômenos de crescimento do mundo. Os mais otimistas e ufanistas chegam a dizer que dentro de 20 anos nós teremos mais de 50% de evangélicos no Brasil, e o país se atolando na corrupção, e a violência campeando, e as pessoas entram para a igreja, mas não mudam a conduta, mas não mudam a vida, mas não mudam o casamento, mas não mudam a família, mas não mudam a maneira de se relacionar com as pessoas. Nós precisamos de um avivamento que traga uma faxina ética para a igreja, que mude a conduta e a postura do povo de Deus. Preste atenção nisso. Nós não podemos confundir grandes ajuntamentos com avivamento, irmãos. Nós não podemos confundir grandes multidões com avivamento. Avivamento é focado em Deus. É preciso entender isso. Nós não agendamos avivamento. Nós não produzimos avivamento. Nós não fabricamos avivamento. Avivamento é obra de Deus. Só o Espírito Santo pode produzir um avivamento. Mas cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é histerismo. Avivamento não é explosão de milagres. Avivamento não é presença de dons espirituais. Avivamento é mudança de vida operado pelo poder do Espírito Santo, de uma igreja que chora pelo pecado, que se prepara e prepara a vida do Senhor para que Ele se manifeste, e então este derramamento traz salvação, traz santidade, traz crescimento, traz bênção para a igreja e impacto para o mundo. E eu pergunto a você nesta noite: